Olá! Mais um Melhores Momentos da Live da Pri. Eu sou Pri da Mata, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância, adolescência e orientadora de pais. Bem, falamos sobre medo no dia 3 de setembro e as perguntas norteadoras dessa live foram: apenas apresentar a realidade funciona? É possível eliminar o medo? E algumas denominações do medo para a gente saber do que é que nós estamos falando. Ansiedade, preocupação, temor. Então vamos lá. Para começar, né, nessa live eu comecei lendo a história A Chapeuzinho Amarelo. Quem não conhece, vale a pena. É um livro de Chico Buarque que fala sobre o medo e de que quando a menina encontrou o medo, quando ela viu de fato o lobo cara a cara, ela nem tinha tanto medo assim. Então, assim, é uma leitura legal, uma reflexão bacana da gente ver, porque a Chapeuzinho faz o que há de melhor, né, dentro da mudança de foco atencional do medo. Ela transforma o lobo em bolo. De tanto que o lobo falou o nome dele, eu sou um lobo, 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 bolo, 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 bolo. Então, essa transformação que a Chapeuzinho faz do lobo em bolo é um dos caminhos mais legais que a gente tem para ensinar a criança a lidar com aqueles medos bobos, aqueles medos de coisas que não existem, né? Que são muito comuns para as crianças. É claro que a gente não vai ensinar a criança a ridicularizar, por exemplo, um medo de ser assaltada, né? Um medo de ser machucada. Isso não dá para ridicularizar, porque isso é realidade. A gente pode até ajudá-la a mudar o foco atencional desse medo, né? Não vai ficar pensando o tempo todo que vai ser assaltado, mas minimizar para que isso fique ridículo, como se isso não existisse, isso não é seguro para nossa criança. Então, lemos a Chapeuzinho Amarelo e falamos do mais importante que o dos adultos fazerem com as crianças a respeito da emoção medo e de todas as outras, obviamente, que é validação. Então, esse medo bobo, eu citei aqui medo bobo, que são aqueles medos popularmente chamados de bobo, né? O medo de fantasma, o medo de ficar sozinho, o medo do pai e da mãe desaparecer, né? Que são bobos porque a gente tem um pensamento muito lógico de que fantasma não existe, de que a noite está só escura, que as coisas não ganham vida à noite, de que a gente não vai desaparecer, a gente não vai sumir, a gente está ali no quarto ao lado dormindo. Mas a criança não consegue ter essa dimensão. E se ela sente medo, ela pensa sobre isso, ela cria uma história na cabeça dela e esse medo se torna real. Ela vê a coisa acontecer e ela sente como se a coisa estivesse acontecendo. E é por isso que a gente não pode minimizar o medo, né? Vamos pensar sobre eliminar o medo. Se o medo existe, gente, ele tem uma função adaptativa. Não é à toa que a gente sente medo. A gente sente medo porque o medo é a emoção de proteção do nosso corpo. É aquela emoção que faz com que a gente se prepare para lutar ou fugir. Então, ou eu vou enfrentar isso daqui porque eu não tenho outra opção, ou eu vou pular fora. Então, o medo é a emoção que coloca a gente em sinal de alerta. Por isso, a gente deve evitar algumas condutas com a criança, como bater, como gritar, porque isso tudo ativa o nosso cérebro mais primitivo, que vai levar à emoção medo. A criança vai se preparar para lutar ou fugir. Ou ela vai se submeter àquilo tudo e vai fugir daquela situação e ela se submete, ou ela vai partir para a luta. Partir para a luta para uma criança pode ser sim partir para a luta física com um adulto, porque acontece, mas também pode ser criar um embate, ficar o tempo todo se opondo àquilo que o adulto tem para dizer. Vamos tomar banho, não. Né? Mostrando o tempo todo que ela é um outro ser separado de você. Então, com isso, com essa validação, a gente aumenta a conexão com a criança quando a criança entende que ela pode sentir medo. Claro que a gente vai ajudá-la a buscar recursos, mas ela pode sentir medo, a gente não sente? A gente não fica ansioso? A gente não fica com medo de não dar conta de fazer alguma coisa, não dar conta de entregar um trabalho, não dar conta de pagar as contas? Uma série de coisas, né?
Então, assim, a criança também tem tudo isso e ela precisa entender que ela pode, que ela tá autorizada a sentir aquilo que ela sente, a falar sobre aquilo. E uma das grandes sacadas também do medo, né, depois da validação, que na minha opinião é mais importante, que a criança, se ela souber que ela pode contar pra você que ela tá com medo, isso já é meio caminho andado. Porque ela vai chegar pra você e dizer: mamãe, papai, professora, eu tô com medo de fazer cocô e o vaso me engolir. Você fala: que é isso? Vamos lá, vamos ver. Será que é possível o vaso te engolir? E aí eu tenho uma brincadeirinha que a gente fala do é possível, mas não é provável. Ah, é possível que você caia dentro do vaso? Sim, é possível, mas o vaso não vai te engolir. Quantas vezes você sentou no vaso? Quantas vezes o vaso te engoliu? Ah, eu já sentei só hoje, eu sentei 5 vezes no vaso e o vaso não me engoliu. Então, é possível, mas não é provável. É possível? Não é provável. A criança que tem muito acesso à informação, por exemplo, que vê jornal e sabe de assalto, sequestro, estupro e uma série de outras coisas que era bom até a gente evitar, mas não dá para evitar tudo, né? A gente não consegue proteger nossa criança de tudo e nem deve, porque essas experiências são importantes. Mas, mamãe, eu tenho medo de ser assaltado. Sim, tenho medo de ser assaltado. De 30 vezes que a gente saiu de casa e voltou durante essa semana, algumas vezes a gente foi assaltado? Não. É possível ser assaltado? Sim, mas não é provável. Então, criar uma ansiedade disso, de ficar: ai, será que eu vou ser assaltado hoje? Será que alguma coisa vai acontecer comigo? Criar essa ansiedade, a gente está levando para um outro caminho, porque aquilo é possível de acontecer, porque é possível de acontecer a qualquer hora com qualquer pessoa, mas não é provável. Não é toda vez que a gente sai na rua que isso acontece com a gente. Até aquelas pessoas que muito foram assaltadas: ah, eu fui assaltada 10 vezes ao longo da minha vida. Mas quantas vezes você saiu de casa, né? 1 milhão de vezes. Então, é possível, mas não é provável. E a gente pode fazer isso. O lúdico para a criança é fundamental. Uma musiquinha, uma brincadeira, um bate a mão, assim, ó, sabe? Para que aquela criança fique com aquilo na cabeça. E a gente já faz uma outra coisa que é importante: mudar o foco atencional. Quando a gente está muito ansioso com uma coisa, que é uma emoção derivada do medo, a gente muda o foco atencional. Já ouviu alguém falando isso? Vai respirar, vai tomar um suco, vai tomar um café. Para quê? Para que você mude o ambiente que o seu cérebro está ali enxergando. Muda o foco atencional. Quando você voltar para aquela situação, mesmo que seja uma situação de medo real, isso vai te trazer um pouco mais de tranquilidade, a emoção já vai ter baixado um pouco, você consegue pensar e ver a situação um pouco melhor. Então, as crianças têm muitos medos. De ficar sozinho, da morte, do pai e da mãe desaparecerem. Então, nunca ameacem os filhos de ir embora, de desaparecer. Porque essas coisas que a gente fala, as crianças são literais, isso vai se tornando realidade dentro da cabecinha deles. Ah, não, mamãe e papai nunca vão embora. Aí no outro dia o menino apronta, você fala: ah, eu vou embora, hein? E aí a criança não vai acreditar em você, porque você não tem consistência no que você diz. Ou você nunca vai embora, ou você vai embora quando ele apronta. Que é uma outra coisa que já tira o seu amor incondicional. Que o amor incondicional é aquele que independe do comportamento da criança. Você ama aquele ser, né? E quando você diz que você vai embora quando a criança está se comportando mal, significa que você só a ama se ela se comportar bem. Então, cuidado com as ameaças. Né? Os pensamentos assustadores, eles são criados por nós e as crianças podem saber disso, olha só. O fantasma existe. A maioria das crianças que tem medo de fantasma, se elas pensarem fora da situação de medo, elas sabem que o fantasma não existe. Mas quando elas estão pensando no fantasma, elas chegam a ver o fantasma. Porque é tão real dentro da cabecinha delas que elas acham, então a gente pode brincar de ridículo, que é ridicularizar o fantasma. Pensa no fantasma, que é uma coisa que te dá medo, e uma coisa muito engraçada. Esse ridículos é uma coisa do Harry Potter, que eu não vou me lembrar mais qual que é o filme, né? Que são tantos, são 8, acho. Que o professor ensina, pensam lá no seu maior medo. Aí a menina pensa numa aranha, e aí agora pensa numa coisa engraçada: a aranha com as roupas da minha tia, né? Então uma aranha brega, uma aranha velha, enfim. É isso. Então é fazer o ridículo. Também tem pensamento.
mudar o pensamento, mudar o foco atencional novamente, que pode ser com bons pensamentos, pode ser com uma distração. Ai, amanhã eu vou no parque, eu vou brincar e tá. Dividir e enfrentar também, né? Que é vir contar pro pai e pra mãe. Diferente do amor, que é uma emoção que quanto mais a gente sente, quanto mais a gente dá, mais a gente tem, né? O amor é uma emoção que se multiplica. O medo é uma emoção que a gente consegue dividir. Então, quando eu vou contando pro outro sobre o meu medo, eu consigo baixar a ansiedade, me aliviar um pouco daquilo. E aí a gente os pais podem também fazer o mesmo com as crianças. Ai, quando eu tinha sua idade, eu também tinha muito medo de barata. Ou também tinha muito medo de fantasma. Né? E aí a gente tem técnicas de mindfulness, por exemplo, o lugar seguro, que é a gente usar essa imaginação toda que a gente tem para ir para um lugar que a gente se sente bem, né? É claro que não é tão simples como eu estou falando, tá, gente? É uma técnica inteira, embasada, mas já é uma coisa simples que a gente pode ajudar as crianças. Ah, vamos pensar no lugar que você mais gosta, o que você vê lá e tal, e aí a gente já muda o foco atencional dessa criança. Robô e boneca de pano, que é para relaxar o corpo e as tensões. Então a gente faz durinho, robô, boneca de pano, molinho. Durinho, robô, boneca de pano, molinho. E aí a gente de novo muda o foco atencional, muda a respiração e traz um tom mais engraçado para aquela situação, né? Tudo isso são recursos para ali ajudar a criança. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Acho que não. Respiração sempre muda o foco atencional. A gente começa, inspira, expira. Né? Cheira a flor, sopra a vela, a gente muda completamente o foco atencional. Porque ninguém respira dessa maneira, cheira a flor, sopra a vela. A gente simplesmente respira, é uma coisa que acontece. Mas quando a gente tenta comandar a respiração, aí então a gente muda o foco atencional. Na hora de dormir, evitar TV, brincadeira agitada, alimento estimulante, bebidas estimulantes. Por quê? Porque isso vai trazer para sua criança um sono mais tranquilo. Ter uma rotina de sono bacana, ter um horário certo para acordar. Tudo isso ajuda a manter a gente mais seguro, logo com menos medo. Coisas que a gente pode fazer: ler, contar história. Aí a criança mesmo pode ler livro. Tá? Nada de tela, por causa das luzes que vão ali inibir a liberação de melatonina. Então, nada de tela, nada de TV, celular, tablet, etc. As crianças precisam de uma atividade que seja relaxante. E a leitura, o livro na mão, traz isso. E aí a gente ainda tem um espaço, né? Não tem aquela quebra. A criança vai ler ali uma coisa, aquilo já vai dando um soninho gostoso, ela vai, né? Larga o livro, apaga a luz e vamos seguir. Então, ler historinha que os pais podem contar, uma conversa baixa com os pais, rever as coisas que aconteceram durante o dia ali, devagar, uma conversa mais baixinha. Meditação, oração para quem tem algum tipo de religião e espiritualidade. Mindfulness, que é aproveitar o aqui e agora, como é que tá o aspecto desse lençol, se ele tá gelado ou se ele tá quente, se a temperatura do quarto tá boa, eu tô sentindo calor, eu tô sentindo frio, eu ainda tô sentindo o cheirinho do amaciante na fronha do travesseiro ou ainda não, ou tá com o cheiro da minha baba, porque a gente já tem 3, 4 dias que tô com essa fronha. Enfim, aqui e agora. Experiência da minha cama, do meu corpo, naquele lugar. Uma boa rotina de sono, isso é fundamental, né? Aí, durante a live apareceram perguntas sobre fobias específicas. Ah, Priscila, mas eu também tenho medo. Que ótimo. Esse é um bom exemplo para você dizer pro seu filho que ele pode sentir medo. Que até você, adulto, forte, adulto de referência, sente medo, ele também pode sentir medo. Agora, se são fobias específicas que colocam a sua vida em risco, por exemplo, eu tenho nervoso demais de barata. Mas se eu estiver aqui sozinha, eu não tiver uma outra pessoa para vir aqui matar a barata para mim, eu vou enfrentar o meu medo e vou dar um jeito de matar aquela barata. Porque eu também não vou conviver com ela aqui. Agora, se aparece uma barata aqui, eu sinto uma barata no meu carro, eu tô dirigindo e eu corro o risco de bater o carro, de causar um acidente pelo meu medo, isso é uma fobia específica e precisa de tratamento. Normalmente é feita com exposição, que é um tratamento presencial. Normalmente, pelo menos eu não conheço ninguém que trabalhe com exposição online, né? Hoje eu tô aqui trabalhando com treinamento de pais online, então muitas coisas hoje são possíveis da gente fazer online, e a tecnologia tem ajudado muito a gente nisso, né? Olha nós aqui,
batendo papo sobre coisas tão importantes aqui, via internet, eu aqui do outro lado do oceano, para quem tá no Brasil, ou para quem tá em outros países também. Tá. Então vamos retomar. Respondemos a pergunta de apenas apresentar a realidade funciona? Às vezes apresentar a realidade não é o melhor caminho. A gente pode sim apresentar a realidade, mas a gente tem que apresentar a realidade e esperança, e pensamento positivo, e distração, porque às vezes a realidade é tão perigosa que nem é a melhor opção. É possível eliminar o medo? Não, não é possível. O medo é uma emoção, ela é eliciada, ela é incontrolável. O que a gente controla é o comportamento e a gente modifica, a gente reprograma como é que a gente vai pensar, como que a gente vai filtrar as informações que vêm do ambiente. E aí, então, os nossos medos mais rebuscados do adulto, a ansiedade, preocupação, os temores. E é isso. Vamos para a tarefa? Né? Os melhores momentos sempre tem tarefa. Como é que o seu medo era tratado quando você era criança? Ai, Priscila, mas toda vez a gente vai falar sobre isso de quando eu era criança? Claro! Claro que sim! Isso são estilos parentais, formas de funcionamento familiar. Então tem uma série de coisas que a gente consegue captar com isso. Então, quando a gente fala de autoconhecimento para pais, de reprogramação, a infância é extremamente importante de ser conhecida, porque lá na infância foram forjados a maioria dos filtros que a gente tem, na maioria das crenças, daquelas coisas que a gente acredita com mais firmeza lá, o caroço do abacate, certo? Então, habita na infância essas coisas que estão mais cristalizadas. Belezinha? Então, por isso que eu sempre retomo a infância. Porque, em geral, a gente segue um caminho que é dual. Ou eu faço igual os meus pais faziam, ou eu faço completamente diferente. E isso é perigoso. Sempre que a gente está nos extremos, a gente está correndo risco. Como eu tenho validado o medo dos meus filhos? Vejam que não é se eu tenho validado, é como eu tenho validado. Quero que vocês parem para fazer uma reflexão a respeito de como é que vocês validam. Vocês olham, vocês abaixam, vocês contam também dos seus medos, como está a validação e quais os recursos você utiliza. É um prazer ter vocês aqui. Se quiserem dividir a tarefa comigo, fiquem à vontade. Grande beijo. É um prazer essa fogueira para mim.